Você realmente sabe do que foi salvo? Ou só aprendeu a conviver com o pecado? Será que a graça nos liberta mesmo? Ou só mascara os nossos erros? Por que temos tantos crentes, entre aspas, que ainda vivem presos no pecado, mesmo depois de conhecerem Jesus? O pecado ele não vai ser mais nosso mestre. Então assim, quando nós queremos viver para Jesus de verdade, quando nós entendemos que não é isso que eu quero viver para Jesus, então o pecado ele não é mais nosso mestre. A cruz, ela erradicou totalmente o poder do pecado. Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque você sabe que esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria falar com você rapidinho. Queria começar, na verdade, com essas perguntas aqui. Não sei se você já se perguntou isso. Você realmente sabe do que foi salvo? Ou só aprendeu a conviver com o pecado? Será que a graça nos liberta mesmo? Ou só mascara os nossos erros? Por que temos tantos crentes, entre aspas, que ainda vivem presos no pecado, mesmo depois de conhecerem Jesus? Então, não sei se você já se deparou algumas vezes com essas perguntas. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi um vídeo, na verdade eu gosto de ver vários vídeos, assim, às vezes de um dia a dia da vida do pastor e tudo mais. Eu tava vendo um vídeo do pastor James, o nome dele é um pouco difícil, James Aladrian, é um pastor africano que mora no Reino Unido, e ele tava fazendo uma pregação, que ele tava num evento na Holanda, tinha mais de 60 mil pessoas, tal, ele falando um pouco daquilo que ele ia pregar e tal. E aí nesse vídeo curtinho, tem uns 6 minutos de vídeo mais ou menos, ele falou duas frases que aquilo ficou guardado dentro do meu coração. Já faz algumas semanas que eu vi, eu fiquei pensando, fiquei meditando nisso. Isso, na verdade, me deu algumas forças também, mas também me ajudou a confrontar outras coisas na minha vida. Ele diz o seguinte, ó: do que fomos salvos? Ele fala assim: a cruz é sobre a erradicação do pecado e não sobre como administrá-lo. Então, assim, eu fiquei bastante pensando assim, eu falei, cara, eu nunca pensei nessa perspectiva, eu nunca olhei nessa perspectiva. No sentido assim, falar assim, cara, o pecado tem que ser algo que nós temos que erradicar totalmente na nossa vida. É claro que a gente já ouviu, talvez, depende do tempo que você estiver frequentando, entre aspas, uma igreja, você já deve ter ouvido mensagens desse tipo. Mas assim, na sua vida, como que você enfrenta de maneira séria o pecado? Como que você leva o pecado na sua vida? Porque já teve momentos na minha vida que eu usava o pecado assim, eu falava assim, bom, eu consegui ficar tanto tempo sem pecar, então se eu acontecer caindo agora, não tem problema, a graça de Deus vai vir, vai me perdoar e eu continuo evoluindo nisso. E isso eu acabei descobrindo, entendendo através disso e através da palavra, que eu vou trazer algumas coisas bem rapidinho, que é completamente errônea essa visão. Então, por exemplo, em Romanos 6,14 vai dizer o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Tem uma versão que vai falar que o pecado ele não vai ser mais nosso mestre. Então assim, quando nós queremos viver para Jesus de verdade, quando nós entendemos que não é isso que eu quero viver para Jesus, então o pecado ele não é mais nosso mestre. A cruz, ela erradicou totalmente o poder do pecado. É claro que nós temos a nossa natureza carnal, nós temos o inimigo, o Satanás, que vai usar tudo que pode para nos levar ao pecado. Mas pelo poder da cruz nós podemos lutar de uma maneira para erradicar o pecado na nossa vida. Quando a gente identifica que através da luz da palavra de Deus ou da revelação do Espírito Santo, fala assim, cara, aquilo que você está fazendo é errado, nós precisamos a partir desse momento lutar com todas as nossas forças pelo poder da cruz para erradicar, para tirar isso totalmente da nossa vida. Mas o que parece é que às vezes nós estamos lutando de uma maneira para a gente vai conviver, como se fosse o meu pecado de estimação, como se fosse um celular, a gente anda com ele o tempo inteiro. Até, por exemplo, vou dar um exemplo, quando fala sobre o pecado ser mestre, ser o mestre da nossa vida, um exemplo bem simples, imagina a questão da pornografia, se você luta com pornografia. É como se a tentação viesse, poxa, acho que eu vou assistir, eu vou entrar naquele site, eu vou ver aquela coisa, enfim, você vai tendo os gatilhos e quando você vê, você fala assim, não, realmente eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. O que acontece? Isso aí tá tendo um domínio, poder sobre a sua vida. Em vez de você falar assim, não vou fazer isso, não vou ceder essa vontade, isso é só um desejo, é só uma tentação, eu tenho poder na cruz para me resistir, tem esse balanço, a cruz, ela traz esse poder, você não quero isso nunca mais na minha vida. Inclusive, no vídeo passado eu falei sobre alguns pontos de como vencer a pornografia, então se você tem dificuldade nessa área, se você quiser
crescer nisso, encontrar armas para viver isso, assiste o vídeo passado, vou deixar o card aqui em cima, você pode pegar o link aí na descrição também, ou ver aí no canal, você vai ver rapidinho, que é a batalha de todo homem. E uma coisa até engraçada, quando eu gravei esse vídeo semana passada, depois que eu soltei, eu entrava no meu Instagram, às vezes eu gosto de ver algumas coisas de basquete, outros pastores, umas pessoas que eu sigo, e era o tempo inteiro aparecendo imagem, conteúdo, assim, no mínimo pornográfico, que é o soft porn, que eles vão dizer aí, toda hora você tem que ir lá, não tem interesse, não tem interesse. Cara, foi incrível, parece que foi um bombardeio naquela semana, só porque eu falei desse assunto. Então, voltando na questão, o pecado ele não pode mais ser alguém que vai ficar tudo bem na nossa vida. Não, não tá tudo bem, nós temos que lutar para erradicar. Em Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer o seguinte: Ele, Deus, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Jesus Cristo, ele quebrou esse poder que existe na vida do ser humano, esse poder do pecado fazer dele seu escravo, do pecado fazer dele o seu mestre. Agora Jesus Cristo é o nosso mestre. Jesus, ele dá as cartas na nossa vida e nós precisamos segui-lo, obedecer a ele, nos esforçar o máximo possível e entender que seja qual for o pecado que Deus pode estar abrindo os nossos olhos e que eu e você possa estar lutando, esse pecado ele precisa ser destruído através da nossa consciência do poder da obra da cruz de Jesus Cristo. Não, esse pecado ele não pode ser um acessório em nossa vida, ele não pode fazer parte da nossa vida. Então, o meu conselho para você, o conselho para minha vida, aquilo que ficou na minha vida, é falar assim, cara, é verdade, o pecado ele não pode ser um amigo na nossa vida, ele não pode ser um acessório, ele não pode ser um apetrecho, ele tem que ser erradicado. A nossa vida cristã tem que ser diariamente, falar assim, cara, eu vou quebrar esse comportamento, eu vou quebrar esse pensamento, eu vou destruir esse hábito, eu vou destruir esse vício, eu vou fazer tudo pelo poder, pela força de Jesus, debaixo do nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus na cruz, e eu vou viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, faça sentido para você. Não deixe o pecado ser teu amigo, lute contra ele. A vida do crente, a vida daquele que quer seguir a Jesus, ela é uma vida que luta para erradicar, para arrancar tudo, para destruir o pecado da sua vida, e não para falar assim, poxa, eu tenho vou ficar tantos dias sem fazer isso, agora eu posso fazer por mais alguns dias. Fiquei tantos dias sem tomar um golinho de pinga, agora eu vou lá tomar um golinho de pinga. Fiquei há 8 horas sem usar um cigarro, fumar um cigarro, então eu vou lá fumar um cigarro. Não, não. É para erradicar. O pecado tem que ser erradicado. Tudo aquilo que domina a nossa vida, teoricamente, ele vai ter um destino, uma raiz, né? Essa questão do pecado, nós precisamos erradicar, destruir pelo poder da cruz. Se inscreve, deixa um like, compartilha esse vídeo com as outras pessoas se você tem sido abençoado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.